Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, hoje venho aqui ver o canal Virou Festa, que eles fizeram uma análise ao documentário da Luísa Souza, é verdade, Souza. E então vamos lá ver o que é que eles disseram sobre o documentário do Netflix. Eu sou o Jandeco e seja bem-vindo Está muito rápido. ao Virou Festa. É isso aí, minha gente. Hoje é dia de café com fofoca aqui no canal. E a fofoca de hoje são as polêmicas do documentário da Luísa Sonza na Netflix. A gente tem muita coisa pra comentar, né, Xandeco? Então, bora descascar esse abacaxi. Partiu. Na última quarta-feira, a Netflix lançou o Se Eu Fosse Luísa Sonza, que é uma série documental que apresenta a vida da Luísa Sonza desde a infância dela até os tempos atuais, assim como parte dos bastidores da criação e lançamento do último álbum dela, O Escândalo Íntimo. A série é super curtinha, são só 3 episódios de uns 30 e poucos minutinhos cada, que dá mais ou menos o tempo de um filme, né? Mas que apesar de curta, no final das contas ainda consegue mostrar muita coisa dos bastidores ali de uma Luísa Sonza que a gente vê de longe, assim, né? Mostra muito mais coisa do que a gente imaginaria que poderia ter pra ser mostrado, gente. Inclusive, existe uma expectativa totalmente diferente da realidade em cima desse documentário. Que quando a gente vê, por exemplo, a divulgação dele, a capa dele, o banner dele ali no Netflix, a gente logo imagina que seria um documentário pra promover a Luísa Sonza como artista, colocá-la num pedestal e fazer a imagem dela ser valorizada. Mas na realidade, o documentário acaba mostrando uma Luísa Sonza super vulnerável, uma pessoa extremamente sensível, com vários problemas mentais. Inclusive, eu paro até pra pensar no nome do documentário, porque ele se chama, né, Se Eu Fosse Luísa Sonza. E tem muito a ver com o que a gente vê ali, porque eles deixam bem claro que a Luísa Sonza que tá em cima do palco não tem nada a ver com a menina que interpreta a tal Luísa Sonza do palco. A Luísa Sonza, pessoa física, né, que tá por trás da artista, é uma outra pessoa que precisa de ajuda e é muito forte de ver, inclusive gatilhos. Nós temos que aprender a diferenciar o artista da pessoa na vida dela pessoalmente, né? A gente tem que diferenciar o ator ou o político, ou, não é? Da vida que ele tem fora da televisão ou fora da internet. É que a maioria das pessoas, nem todas, como é óbvio, elas estão a fazer um personagem, não é? Porque elas não conseguem ser, ninguém é 100% sempre feliz, não é? E então eles têm que se proteger. E então na internet, ou artistas e tal, eles protegem-se distanciando-se, às vezes, da sua vida privada, não é? Tem que ser, porque senão as pessoas abusam, não é? Como a gente já viu. Muito gatilhos, bem muito pesado, gatilhos. assim, né? Mas eles conseguiram, né, transitar, assim, mesmo que de leve, por muitos assuntos que a gente conhece e se refere a Luísa Sonza, né? Não foi só ali uma coisa pra ficar bonita, né? Sim. Entre os assuntos abordados, logo de cara no primeiro episódio, eles falam sobre o casamento da Luísa Sonza com o Whindersson Nunes, que de certa maneira foi ali a primeira grande polêmica da vida, da carreira da Luísa Sonza, né? Esse relacionamento entre eles foi polêmico desde o início, com muita gente falando que ela era interesseira, de que o Whindersson Nunes já só Fónix nem parece ela, meu Deus. a gente conhece e se refere a Luísa Sonza, né? Não foi só ali uma coisa pra ficar bonita, né? Sim. Entre os assuntos abordados, logo de cara no primeiro episódio, eles falam sobre o casamento da Luísa Sonza com o Whindersson Nunes, que de certa maneira foi ali a primeira grande polêmica da vida, da carreira da Luísa Sonza, né? Esse relacionamento entre eles foi polêmico É que nem parece ela, parece outra pessoa. Tipo, ela aqui parecia uma miúda, não sei, uma vizinha. Tipo, não sei explicar. desde o início, com muita gente falando que ela era interesseira, de que o Whindersson Nunes já só tava com alguém como ela porque ele era rico, entre outras coisas mais, né? Nunca foi uma coisa bem aceita pelo público, né? Parece que o Whindersson era um patrimônio do Brasil e que quando a Luísa Sonza se uniu a ele nesse namoro, nesse relacionamento que acabou até virando um casamento, ela era uma intrusa e o Brasil era a família do Whindersson que queria colocá-la pra fora, né, gente? Inclusive foi falado muita coisa na época, né? Como, por exemplo, até desvalorizando a aparência do Whindersson, falando que a Luísa era muito bonita pro Whindersson e que se ela, né, bonita daquele jeito, estava se relacionando com o Whindersson, quer dizer que ela estava realmente interessada em alguma coisa, talvez no dinheiro dele, ou na visibilidade que ele poderia oferecer pra ela, porque ele era muito famoso e ela era uma cantora ainda não conhecida pelo grande público, que só tinha ali um canal no YouTube não muito grande também. Então, quer dizer, começaram a conspirar várias coisas e só não consideravam que eles realmente poderiam estar, né, apaixonados, um gostando do outro, né? Foi um relacionamento que aconteceu muito aberto na mídia, assim, né? E no documentário, o Whindersson também tava lá, ele foi entrevistado e falou bastante sobre o assunto, sem
ficar cheios de dedos, ele falou, né? Tanto ele quanto a Luísa Sonza também deixaram muito claro que o relacionamento foi real, foi de verdade de ambas as partes, sempre teve muito amor. Luísa Sonza chega até a falar no momento que se o povo não tivesse infernizado tanto, talvez eles estivessem juntos Verdade, até hoje, também, e realmente acredito. não é de se duvidar, né? É verdade. E sobre o divórcio, a separação deles, né? O próprio Whindersson fala direto ao ponto pra câmera que foram as drogas que acabaram com o casamento, que foi ele quem Esta não estava à espera. Do Whindersson meter-se nas drogas, tipo, deve ser comprimidos, né? Ele tinha depressão. Eu não estava à espera, sinceramente. Apesar de, num vídeo, depois deles virem de férias, ele ter dito que tenho que fazer mais vídeos para pagar os medicamentos. Epá, nunca pensei, sinceramente, que fosse por causa disso. Mas pronto, ainda bem que ele esclareceu as coisas. pediu pra se separar da Luísa, né? Ele disse que foi uma Espero época muito que não difícil esteja pra melhor. ele, que ele tava enfrentando depressão. A gente viu isso acontecendo na mídia, né? E ele falou que ele acabou se rendendo às drogas e que isso acabou com o relacionamento dele com a Luísa. Ele disse até que eles não estavam mais vivendo como um casal, não estavam bem juntos, não conversavam mais. Ele até chega a comparar dizendo que eles estavam vivendo como primos, né? Exatamente. É legal também que uma coisa que a gente identifica com o documentário, que nessa fase da vida do Whindersson, né, que quando ele falou abertamente pra todo mundo que ele tava com depressão, né, todo mundo tava afim de ouvir o Whindersson. Eu lembro Sim. da gente até ver uma entrevista com ele falando sobre a depressão dele no Fantástico, né? Mas no documentário a gente vê que nessa mesma época a Luísa também não tava legal, né? Ou seja, os dois não estavam bem, né, por influências externas, por aquele relacionamento ser uma coisa totalmente pública e eles estarem ali recebendo ataques diariamente, porque quando atacava a Luísa, de certa forma atacava o Whindersson Sim, também, mas exato. atacavam o Whindersson também, e de certa forma chegava na Luísa, e eles começaram a ficar tão abalados, né, tão afetados com isso tudo, que eles foram ficando muito mal mentalmente, a saúde mental dos dois foi indo, né, pro lixo, mas só se falava que o Whindersson tava com depressão. Ninguém era capaz de olhar pra Luísa e falar, nossa, ela também não tá bem, né? Era uma coisa mútua ali, mas parecia que só ele era o prejudicado, só ele era o lesado. Chegaram né? até a conectar que ele tava assim por causa da Luísa, né? Exatamente. A mídia realmente ficou muito em cima disso, né? A Luísa errada e o Whindersson, o coitado, na mão dela, né? Exatamente. Bom, e aí pelo menos isso foi um ponto esclarecido, né, Graças a finalmente, Deus, acho que sobre o relacionamento deles no bem documentário. agora. Ainda falando sobre relacionamentos, o documentário também passa pelo namoro da Luísa com o Vitão, que também foi um trelelê que foi apontado em vários momentos como uma traição da Luísa ainda quando ela tava com o Whindersson. Depois eles vieram com a música Flores, que parecia ser namoro, mas era só a música, daí um pouquinho depois virou namoro, enfim, vocês acompanharam essa história toda pela mídia, aqui no confusão Virou do Festa caralho. descobriu isso tudo também, né? Sim. Foi uma confusão, uma desgraça do caraças, coitada da minha. E aí, voltando a falar do documentário, no último episódio, Chico Moedas surge acompanhando a Luísa Sonza em alguns momentos do dia a dia, quando a produção já estava acompanhando ela lá, né? As gravações da série terminaram antes da traição do Chico e do término entre eles, né? Mas no documentário eles acabam esclarecendo o desfecho com frases pra ficar ali amarrado que esse namoro não existe mais, né? Exatamente, pra contar a história até o fim, né? Mesmo sem imagens, eles colocaram ali os textos pra registrar, pra documentar esse relacionamento do Chico com a Luísa também. Inclusive, com o documentário, a gente consegue perceber que os relacionamentos amorosos da Luísa, né, datam muito a trajetória dela. É como se tudo acontecesse a partir do relacionamento que ela tá vivendo naquele momento. Então, aquele relacionamento Eu acho que sinceramente ela devia dar uma pausa nos relacionamentos. Só para ela se conhecer a ela própria, não é? E conhecer ela sem os outros. Porque é o que ele vai dizer agora, que é tipo, ela faz as músicas por aquilo que ela passa. E então quer dizer que se ela não tiver com ninguém, ela não faz músicas? Ela tem que perceber essa parte dela. De estar um bocadinho sozinha, de largar, né? Extra pessoas que não fazem bem. Ela devia se dedicar mais a ela, só. Oh, vira. é o que ela vive muito profundamente, né? Uma coisa assim que ela se joga mesmo naquilo. Verdade. E entre as vantagens, as coisas boas de um relacionamento, né? Mas também as decepções de um relacionamento, tudo ela acaba tirando proveito daquilo pra transformar no trabalho dela em seguida. Então é quase como se o relacionamento dita tudo o que tá em volta É um dela e o que simbiose. vai ser o próximo passo da carreira dela. O que dá um pouco de desconforto, né? É. Porque parece que se ela nunca pode estar sem ninguém, que se ela estivesse Pois. sozinha, ela enguiça e ela não vai ter mais nem como criar a arte dela, escrever as músicas dela e tal. Essa parte me deixou meio assim, tipo, caraca, ela sempre realmente tá 102% apaixonada e quando ela se decepciona, ela tá, né, 102% decepcionada e tudo isso transformado muito forte. em letra de música, que É. são músicas que ela vai ter que cantar pro resto da vida dela e sentindo aquelas sensações daqueles momentos de novo, né? Então é como se os relacionamentos que são muito curtos, diga-se de passagem, todos são muito rápidos na vida dela, mas de certa forma são eternos por conta dela transformar Das tudo isso em músicas. música. Exato. E
ela sempre depender disso pra tá no que ela considera bem ali, né? E na verdade ela nunca tá bem por causa desse relacionamento também. Acaba que tudo fica muito amarrado e conectado à vida pessoal, os namoros e as decepções, enfim, né? Com a carreira dela, né? A gente vai falar um pouquinho mais além, mas parece até que a produção Luísa Sonza começou a ficar viciada nisso, né? De Luísa Sonza, pessoa física, faz mais disso pra Luísa Sonza, pessoa jurídica, render aqui na carreira, né? Começou a ficar uma coisa muito amarrada nocivamente, né? Bom, mas sobre a aparição do Chico no documentário, por mais que seja bem curtinha, né? Isso já rendeu no primeiro dia de lançamento do documentário nas redes sociais. Uma fã da Luísa comentou: amei que você colocou a parte do Chico na série, isso mostra muita maturidade da sua parte. E daí a Luísa foi lá pessoalmente e respondeu: só botei porque era obrigada, eu não posso ver esse cão nem pintada de ouro. Pois é, e não só a parte do Chico, mas tudo que foi gravado e o que a Netflix queria mostrar no documentário, né? Muitas coisas a Luísa não queria que fosse, né? Que entrasse nos episódios, né? Só que ela tinha um problema ali que chamava contrato, né? Às vezes nesse contrato que foi filmado entre ela, a empresa dela e a Netflix, ficou muito claro de que a Netflix teria que ter autonomia pra decidir o que ficava nos episódios e o que não ficava. Então, por mais que a Luísa batesse o... Calma, eu acho mal porque é a vida dela, não é? Está a ser exposta. Portanto, eu compreendo que a Netflix queria ter a autonomia que eles querem, não é? Mas é a vida dela. Eles estão a ganhar às custas dela. Eu percebo que ela também ganha dinheiro, mas é tipo, calma lá, né? Vamos ter um bocadinho de consciência. Se a rapariga passou, se a mulher passou por uma fase tão dura, não é? E está a passar até agora, ele estar-se a aproveitar disso, eu acho muito mau caráter. Mas a gente sabe que estas empresas, pronto, pé depois do contrato assinado, não iria adiantar, né? E aí é um desses momentos, né? Às vezes ela não queria que o Chico entrasse, mas na verdade tudo entrou, tava tudo lá e pelos comentários dá pra ver que ela não tá curtindo muito assistir ao próprio documentário agora. Mas se você já tá curtindo o vídeo, não esquece de clicar no like, clica aí no dedão que tá pra cima. E se você acabou de chegar aqui no Verofesta, aproveita esse momento pra se inscrever no canal e já aciona também o sininho. Façam isso, eu conheci ontem este canal e já me inscrevi e já vos gosto. Vocês façam o mesmo, vão seguir estes meninos que eles são incríveis. Toda vez que a gente entrar no ar com um vídeo novinho, você já recebe aqui uma deliciosa notificação no seu telefone, daí é só pegar um bom cafezinho, acomodar o popozão, clicar e se divertir. Mas agora, bora continuar com a fofoca. Partiu. Bom, outro assunto delicado que foi abordado no documentário foi a acusação de racismo contra a Luísa lá em 2018. Pois o caso foi, veio à tona só... esta cena então, esta pegou-me bué. Aí pegou-me bué porque é assim, ela enganou-se a pedir água. Convidaram ela para cantar num restaurante, aquilo não estava nada combinado. Convidaram ela para cantar num restaurante, ela queria um copo de água, ela virou-se para trás, viu uma pessoa e pediu um copo de água. Essa pessoa era negra e essa pessoa pôs como é que é? Acusou ela de racismo e foi para tribunal e não sei o quê. Vocês sabem quantas vezes as pessoas me confundem no supermercado, nas lojas de roupa, sei lá, em trocentos sítios e vêm ter comigo e dizem: oh menina, podia-me ajudar aqui, não sei o que lá, não sei o que lá, você trabalha aqui, sabe onde é que é isto, não sei o que. Epá, isso não é racismo, isso não é gordofobia, isso não é xenofobia. A pessoa quer ajuda, não é? E está ali alguém que elas pensam que trabalha naquele sítio, não é? E elas vão lá epá, ela não foi mal educada nem foi nada. Eu achei ridículo. Agora as pessoas estão umas conas. Não se pode dizer nada que a pessoa... estás a ser xenofóbica, estás a ser racista, estás a ser não sei o quê, estás a ser não sei o quê. Gente, acalmem-se. Acalmem a passareca. O mundo não gira à vossa volta, não é? Por amor de Deus. Haja paciência. O que é que eles têm a dizer sobre isto? Em 2020, a gente até chegou a comentar aqui no canal quando a mídia soube disso tudo, né? Pra você que tá por fora, durante um show numa pousada, a Luísa Sonza pediu água pra uma mulher negra, acreditando que ela era funcionária, mas ela não era, né? O caso se encerrou recentemente, elas chegaram num acordo com a Luísa Sonza pagando uma indenização pra mulher, né? E daí no documentário a Luísa até chegou a falar bem brevemente sobre o assunto, com ela mesma se gravando, aparentemente sem ninguém junto, né? Sim. Mas foi bem superficial, sem nada novo, talvez ela nem ainda pudesse falar muito sobre o caso que tava na justiça, né? Mas também não daria pra não falar, né? Exatamente. É mais uma parte que eu acho que devia estar no contrato. Ela tinha que entregar uma explicação sobre isso na entrevista. Ela tinha que falar sobre esse ponto da trajetória dela. E dá pra ver que ela mesma fez isso
quase que como um anexo da série, né? Porque existe a gravação oficial da Netflix e daí tem esse momento que é inserido ali dela, e dá pra perceber que ela mesma gravando, porque o telefone fica caindo, fica deitando e ela fica ali ajeitando o tempo todo. E a fala dela, né, pra justificar essa história, que é bem polêmica, parece ser bem pontuada, assim, né? Parece que ela foi bem pautada, às vezes por si mesma ou por outras pessoas, uma assessoria, um advogado, mas era realmente ali ela botando pingos nos is sobre essa história e mostrando ali o que ela faz hoje pra evitar os erros do passado e tal. Foi uma coisa bem estranha, porque... Mas é assim, qual erro? Gente, mas está tudo drogado. Anda tudo nas drogas. Primeiro que ela não tinha pedido desculpa. Ela virou-se para trás, não é? Estava ali uma pessoa que ela pensou que aquela pessoa trabalhava no café e pediu-lhe água. Ela podia ter dito assim, olha, não trabalho aqui. E seguia a vida. Mas não, porque a Luísa Souza é o quê? É uma mulher branca, heterossexual, rica. Não é? Que eles são um alvo bom a bater, não é? Ai, que tristeza! Meu Deus! E eu não gosto nada de pessoas ricas. Mas é que isto foi ridículo. Realmente existe o documentário e esse trecho que é uma parte aleatória que foi anexada ali nos episódios. Mas acho que nem você falou, é realmente uma coisa, às vezes, que a Netflix, na intenção de fazer esse documentário, era um ponto que realmente não dava pra não ter, porque era o que a grande mídia, assim, né, tava esperando de ver no documentário. Ela falando de Whindersson, ela falando de Chico, exatamente nesse momento da carreira dela, da vida pessoal dela, como não falar de Chico, e até esse caso de racismo, né? Exato. E esse tópico também rendeu comentários nas redes sociais, né? Teve uma pessoa que aparentemente não tinha assistido ainda o documentário, perguntou pra Luísa se ela falaria sobre o racismo que ela praticou, e a Luísa responde, visivelmente incomodada, com um textão sobre o assunto, né? Exatamente. E com isso também a gente conseguiu concluir que a Luísa voltou para as redes sociais, né? Porque a Luísa estava dizendo em entrevistas recentes que para poupar a saúde mental dela, ela não estava mais tendo acesso às redes sociais. Ela até falava, né? Eu não tenho mais redes sociais, o que não é bem assim, porque ela sempre esteve, né, ali com todos os perfis dela, em todas as redes sociais ativos, mas acho que eles estavam sendo, né, alimentados e monitorados pelo pessoal da equipe dela. Mas depois desse textão a gente conclui que a Luísa realmente voltou a ter acesso, instalou novamente os aplicativos de rede social no telefone dela, e é ela mesma agora que tá fazendo as publicações e que também tá respondendo as pessoas por lá, né? Então essa fase de fora das redes sociais já passou também. Exatamente, mas por falar nesses incômodos da Luísa Sonza com as redes sociais e com a opinião do público, né? Esse sem dúvidas foi o maior foco do documentário, talvez até sem querer, talvez a Netflix nem estivesse esperando que esse seria o foco, mas foi o que mais foi mostrado ao longo dos 3 episódios, né? Em diversos momentos dá pra gente ver a Luísa Sonza muito incomodada e se afetando demais com o que as pessoas estavam falando sobre ela, com o que poderiam falar sobre ela se ela... Calma. Eu, sinceramente, eu tenho uma... Eu não sei se é porque eu sou de Portugal, não é? Se eu sou portuguesa, eu não sei se tem a ver com isso, mas eu acho o funk muito agressivo. Tipo, é muito javardão. Nós temos a música pimba que consegue dar ali a volta, não é? Dar ali não é? Um tchanã na música para dizer, eu quero cheirar teu bacalhau, Maria. Mas porquê é que eles querem cheirar o bacalhau? O bacalhau o quê? De comer? Ou será outro bacalhau? Tipo, a gente dá ali um tchanã, né? O funk não. O funk é tipo pá, 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 pá. É tipo... Não dá para passar nas festas. Enquanto o pimba, a música pimba, dá para passar nas festas e a pessoa até se ri e tal e tal. Portanto, quando a Luísa Souza começou no funk assim e a ficar despida e não sei o quê, eu não gostei, sou sincera, eu não gostei e eu achei que estava demais, epá, que estava ali, não sei, mas eu também, eu digo isto da Luísa, mas digo isto dos outros todos, da Anitta, de todos, porque é muito pesado mesmo. É um exagero. Eu percebo que vocês gostem e compreendo e há músicas bacanas e tal. Mas há músicas que são bué da pesadas, são bué da javardona. E qual é a necessidade? Faz-me confusão. Eu nem sei se é porque a nossa mentalidade cá em Portugal é outra, está chipada para outra coisa, mas faz muita confusão. E era isso que eu não gostava na Luísa. Era essa parte de... ela começou com umas músicas bem tranquila, bem sem esta coisa pesada de mostrar-se e coisa, esfregar-se e coisa, e de repente estava nessa parte, tipo, né? Mas também não vão chateá-la por causa disso, por amor de Deus, né? É que as pessoas pensam que por estarem atrás do computador, né? Que por estarem atrás do telemóvel,
podem dizer o que quiserem, tipo, é estúpido. Uma coisa é eu falar para vocês, tipo, meia dúzia de gente que vê os meus vídeos, não é? Que não vai afetar nada a vida dela, ou de seja quem for, que seja conhecido. Outra coisa é irem trocentas mil pessoas diretamente a ela dizerem o que pensam. Tipo, a sério, gente. A sério, isso é bullying. Vocês sabem disso, certo? What the fuck? Eu às vezes fico triste da internet não ter consciência. Eu fico bem da triste, sinceramente. Fizesse ou dissesse alguma coisa, qual seria a opinião das pessoas sobre diversos aspectos da carreira, da vida pessoal. Ela tava sempre pensando muito nisso, né? É, o tempo todo, né? E é perturbador, gente, essa é a palavra, sabe? Porque dá pra perceber que a Luísa, que não é a Luísa dos palcos, como a gente disse no início, é uma pessoa, uma menina muito frágil e insegura. E que ela também é uma esponjinha, né? Ela, nessa insegurança dela, nessa fragilidade dela, ela acaba também sendo essa esponja, essa super esponja, que absorve demais o que os outros falam dela. E aí ela vai absorvendo tanto, se alimentando daquilo de uma forma tão nociva, até chegar num ponto que ela passa a se ver como os outros dizem que vem ela. Ou seja, se alguém vai lá e ataca ela na rede social, daqui a pouquinho a Luísa tá se vendo do jeito que aquela pessoa disse que via ela num comentário, que às vezes a pessoa jogou lá e saiu andando, entendeu? Não era uma coisa relevante na vida da pessoa, mas isso alimentou esse lado da Luísa e ela passa a se ver. E na série a gente começa a ver ela se odiando muito fortemente, né? Ela se maltratando muito fortemente. Por isso é que as redes sociais são muito más. É por causa de pessoas tóxicas. Porque é assim, as redes sociais não são más, ok? Mas as pessoas que lá estão deviam ser filtrado. As coisas que as pessoas dizem deviam ser filtradas. Porque é ridículo. Tu vais atacar uma pessoa e segues a tua vida como se nada fosse. E imagina que aquela pessoa se mata. Como é que é? Tipo, faz-me uma confusão as pessoas terem tão má índole. Para quê? O que é que isso vai... Isso vai-te aliviar a tua vida? Por favor, não é? Porque, na verdade, ela não enxerga a realidade sobre ela, né? Sobre sua aparência, sobre o talento dela, sobre a pessoa que ela é, mas que a gente já vai falar já, tá bem sufocada, bem abafada ali, escondida dentro dela e perdida às vezes também. E passa a ver quase que como uma monstruosidade uma Luísa Sonza que a opinião das pessoas criou, entendeu? Então é uma situação assim muito delicada. Pra ser bem sincero, eu achei que hoje, como a gente já tinha falado pra vocês ontem, hoje a gente falaria do documentário da Luísa Sonza, que hoje a gente vai fazer um vídeo rindo de tudo, olha essa palhaçada. Foi o que a gente falou no início, né? A gente tava aqui de zoar a Luísa Sonza, das barbaridades, enfim. Exatamente. E é exatamente a contramão disso tudo, porque a gente assistiu aquilo e foi perturbador. Os 3 episódios tem momentos assim que são extremamente perturbadores de ver uma menina naquela situação e fazendo essa maldade com si mesma, sabe? E se odiando tanto, sabe? Acho que até aquele momento que não dá mais pra ficar zoando tanto a Luísa Sonza, porque por trás da Luísa Sonza, do palco, existe uma pessoa que precisa de muita ajuda. Sim, mas voltando no assunto que a gente falou de que ela absorve muito o que falam dela por aí, né? Um dos problemas que também foi ali transmitido pelo documentário é que logo em seguida dela se incomodar, ela cai em contradição, né? Apesar de se demonstrar bem transparentemente, né? Excessivamente incomodada com tudo isso, com as críticas, com o hate, o que falam dela, né? Logo em seguida ela transforma isso em música, em um conceito para um próximo álbum, um novo projeto. Como se ela estivesse ali sempre transformando o hate que ela sofre, né, por aí, em dinheiro, apesar disso tudo fazer muito mal pra ela, né? Uma coisa pra apontar também é que, pelo menos ali na nossa percepção, na nossa opinião, é que tudo isso, né, é muito conduzido pelas pessoas que estão em volta dela e quase nunca pela própria Luísa Sonza. O pior dos artistas é as pessoas que estão à volta deles. É sempre o Michael Jackson, a Whitney Houston, a Amy Winehouse. Não há ninguém que proteja estas pessoas. Por favor, ainda no outro dia vi um documentário. O filme do Elvis Presley. Porra, o pai dele a sugar-lhe o dinheiro. Os Jackson 5, o pai a sugar o dinheiro. A Britney Spears, o pai a sugar o dinheiro. Para quê? Sinceramente, vocês têm que proteger estas pessoas. Não é estar ali a sugar da teta, ali. Por favor.
Ridículo. Pá, não tenho paciência. Ela sofre com as coisas que acontecem, mas daí tem sempre alguém em volta falando, mas por que você não faz uma música sobre isso? Por que você não faz um conceito? Né? As pessoas viciam ela em transformar isso em alguma coisa, né? Em achar que transforma. Essa que é a verdade, porque a Luísa acaba pensando que ela tá transformando as dores dela em arte. Quando a gente transforma alguma coisa, então quer dizer que a gente sai da dor e aquilo vira arte. Mas na verdade não, ela só tá eternizando as dores dela numa arte, que seja uma letra de música. Este homem aqui, este moço aqui deste lado, deste que está aqui, caraças, na música, é pá, espetacular. Gosto muito dos dois, eu acho muita graça ao outro também, mas este tem. Fica um conceito de um videoclipe, alguma coisa assim, né? E ela tá nesse achismo, né, com essa ideia equivocada de estar transformando dor em arte. E os parceiros dela, a gravadora dela, as pessoas ali em volta dela, sabem que eles estão transformando a dor dela em dinheiro. A partir do momento que eles ganham dinheiro com a dor da Luísa, dá pra perceber que eles não se puxam muito pra fazer a Luísa parar de sentir essas dores, né? Porque de certa forma a dor dela enche o bolso deles, né? E aí, em contrapartida, a Luísa passa a conviver com as dores de forma eterna. Então, por exemplo, se ela escreveu uma música em algum momento sobre o relacionamento dela do Whindersson, em um momento de dor ali, né, que dá pra ver no documentário que ela não escreve ali a letra da música, mas ela vai escrevendo frases aleatórias, quase que como se fossem tópicos de tudo que ela tá sentindo naquele momento, de muita dor, de muita tristeza e angústia. E depois ela se reúne com essas pessoas, apresenta essas frases, esses tópicos, e essas pessoas ajudam a Luísa a transformar aquilo numa letra de música, já colocam ali uma melodia, e aquilo acaba quase que virando uma tatuagem na carreira da Luísa, que faz a Luísa, pessoa, ter que lidar de novo e eternamente com aqueles sentimentos que foram eternizados naqueles versos de uma música, né? E ela já disse em várias entrevistas, né, inclusive, que essas pessoas que estão ali ajudando ela a fazer essas músicas recebem partes exatamente iguais à parte dela no lucro dessas músicas. Então, gente, todo mundo aqui é adulto, fica fácil de ver. Ela traz a dor dela, o pessoal vai lá, transforma em versos, em melodia, temos uma música, vamos ter um clipe e pronto. Todo mundo ali ganha igual, é tudo dividido em partes iguais. É muito conveniente pra essa galera ter que botar sempre essas dores da Luísa em cima da mesa pra conseguir fazer disso uma fortuna, né? Fazer isso ser transformado, na verdade, em lucro financeiro, né? E essa é uma das partes que mais incomodou a gente. Que nunca é uma superação. E ninguém ali em volta dela conduz pra uma superação. É meio que, Luísa, tem uma nova dor, vamos transformar isso em música. Nunca é uma coisa, Luísa, você tem que parar que você tá vindo com muitas dores. Aparentemente, pelo que foi mostrado no documentário, isso nunca aconteceu. Ou não aparentou ter acontecido, né? Muito pelo contrário, né? O que a gente vê no documentário, pelo menos as partes que foram filmadas, é ela com o celularzinho dela e essas anotações. E a galera falando, não, mas olha, se a gente colocar esse arranjo, se você puxar essa nota pra cá, faz um agudo. E daí naquele momento, por ela ser uma pessoa musical, uma artista, uma cantora, ela acaba até que se divertindo, se interessando por tudo aquilo, porque eu acredito que sim, é o que ela mais gosta de fazer na vida. Mas, consequentemente, aquela dor virou uma coisa eterna numa faixa de uma música que ela vai ter que cantar pra sempre em shows, programas de TV, que ela vai ter que gravar um clipe, reproduzindo aquela dor toda de forma, né, quase que cinematográfica. E aquilo vai ficando tatuado na mente dela pra sempre, ao invés de superar, quase que eternizar dores, né? E que não é só ela que faria isso, né? Um monte de canto, todo mundo sempre faz e transforma um momento em uma música, mas dá pra ver que aquelas coisas machucam ela ainda, né? Mas enfim, engatando tudo isso e arrematando tudo isso, né? Uma coisa que fica bem clara no geral no documentário é que a Luísa Sonza realmente tá precisando de ajuda pra saúde mental dela, saúde física dela também, porque tem um momento do documentário que eles filmam ali a Luísa indo com um parceiro de trabalho pra algum lugar, de jatinho, fazer alguma coisa, e eles tomam Rivotril pra relaxar e dormir durante o voo, né? E uma quantidade significativa de Rivotril, né? Não é aquela 2 gotinhas porque eu tenho medo de avião. É uma coisa assim, de tomar e é um medicamento ml, né? forte, não é um chazinho de maracujá, assim, né? Não é pra ser tomado assim, né? E o que passa pelo documentário, aparentemente, que ninguém ao redor faz nada pra ajudar ela nessa saúde mental e, né? Claro que eles não vão fazer nada, estão a... Não é? Estão a ganhar, está a cair no bolso deles. Ai, que tristeza, meu Deus.
Sinceramente, ai não. Um apoio, né? As pessoas estão sempre meio que ignorando ela tá ali falando, tendo uma ideia, se abrindo, e as pessoas em volta estão sempre no celular, só concordando com a cabeça, e lambendo ela, é isso mesmo, Luiz, você arrasa, vai, maravilhosa. Ninguém presta atenção nela, né? As pessoas estão sempre precisa de um arrumando abraço, táticas alguém que pra abraça transformar o mulher. sofrimento dela em conteúdo que nem a gente pintou até agora, né? E lembrando que, consequentemente, também volta em dinheiro pros envolvidos, né? No final das contas, acaba virando meio que, até citando um termo de Twitter, né? Uma romantização dos sofrimentos da Luísa, como se pra ela talvez perceber que ela tem que passar por isso pra continuar sendo uma artista de sucesso mainstream, né? E ao mesmo tempo acaba se colocando a culpa disso nas outras pessoas, nos haters, sendo que todo mundo que tá em volta ali dela não tá cuidando dela, né? Não tá prestando atenção nela pra ela parar de sofrer com essas coisas. Não, muito pelo contrário, parece que eles alimentam ainda mais as dores dela. Gente, é sério, assim, quem já assistiu sabe, quem não assistiu, tem alguns momentos do documentário que ela tá falando com essas pessoas sobre a vontade dela se matar. E as pessoas estão cagando pro que ela tá falando. Mas quando ela tá, por exemplo, com uma garrafa de cerveja aberta, curtindo, oferecendo um churrascão pra essa galera, tá todo mundo super entretido e no bonde com ela. Mas quando ela fala sobre a saúde mental dela, não existe a menor importância dessas pessoas em tentar ajudar. E outro comparativo bom também... Esses não são amigos. Esses não são amigos dela, porque se estão só com ela quando ela se está a divertir e quando ela está a fazer dinheiro, e depois quando ela precisa de falar e desabafar, não estão com ela, isso não são amigos. Isso é gente tóxica que tem que sair da vida dela. É que tem um momento do documentário que ela fica com problema nas cordas vocais, ela começa a perder a voz, ela fica rouca. E aí eles fazem uma força-tarefa, essas mesmas pessoas fazem uma força-tarefa. Ela fica ali dias sem poder falar uma palavra, uma sílaba sequer, só se comunicando através de bilhete com as pessoas. Levam ela até a fonoaudióloga vai até a casa dela, fazem ali um tratamento na casa, na clínica. E acho que o Netflix quis destacar muito isso. Olha como eles se importam quando ela perde a voz, mas olha como eles ignoram quando ela fala que ela não tá bem da cabeça, que a saúde mental dela tá extremamente abalada. Tem até um outro momento, né, do documentário, que pra mim é um dos mais perturbadores, que ela tá ali, eu não sei se é uma van ou um jatinho, acredito que seja um jatinho, e as pessoas estão arrumando ela enquanto ela tá tendo uma crise, ela tá chorando muito, e alguém fala, chora agora, porque depois você não pode chorar, porque vai borrar a maquiagem. Caralho! Esta gente não está bem da cabeça. Até ninguém faz nada. Ela não tem amigos, ela não tem família. Que horror! Ai, epá. Pra mim isso é seríssimo, porque ela não tem como escolher quando ela vai chorar, ela não tem como escolher em que momento ela vai se sentir mal, sentir dor, a cabeça dela vai trazer ali pra ela algum gatilho que vai fazer ela ficar ruim. E aí ela tenta chorar mais pra não chorar depois que ela já estiver arrumada. E enquanto isso tem uma pessoa da equipe dela, que não é do documentário, com um celular filmando aquela situação como se fosse legal. Então, peraí, se ela ficar rouca, prejuízo pra todo mundo. Leva ela lá, leva ela na clínica, chama a fonoaudióloga aqui, dá os remédios dela, dá injeção nela, não sei o quê. Mas ela tá mal da cabeça, tendo crise de pânico, chorando, tendo crise de ansiedade e tudo mais. Não, isso não tem problema. Ela só precisa chorar rápido porque a gente tem um show pra fazer. É bem chocante. Inclusive, a percepção que passa é que realmente existem duas Luísas, né? A Luísa Sonza, a menininha que veio do Sul, e a Luísa Sonza artista. E essas pessoas em volta estão ali pra acudir a Luísa Sonza artista, pra ela não destrambelhar, não ficar sem voz, nem nada. E tá sendo muito ignorada a Luísa Sonza pessoinha, né? Que é que a gente quase não vê, né? Exatamente. Inclusive, no final das contas, até uma opinião meio que pessoal agora. Eu, pelo menos, né, não vi uma Luísa Sonza muito diferente do que a gente já conhecia na mídia, por ela estar sempre ali fazendo essa personagem Luísa Sonza artista, né? Mas colocou-se ela num cenário diferente que a gente meio que vê o porquê que essa Luísa Sonza acaba sendo do jeito que ela é, né? Vendo os 3 episódios, um em seguida do outro, ainda dá pra enxergar lá no fundo que ainda tem aquela Luísa menininha do Sul que gostava de cantar, que tinha o canal no YouTube, mas ela tá escondida por trás de muita coisa, de muita roupa pesada e maquiagem e preenchimento e letras de sofrimento e tudo mais, né? Em vários momentos do documentário dá pra notar que durante a produção desse álbum novo dela, o Escândalo Íntimo, né? Sempre que ela ia gravar uma musiquinha mais leve, talvez de um estilo musical que ela aparenta ali gostar mais, um MPB, né? Que esse álbum ele tem as músicas que ela promove, que tem clipe e tudo mais, mas ele tem músicas
mais diferentes que às vezes as pessoas nem chegam a conhecer porque é muito escondida, né? E na gravação, né, na hora de escrever as letras, dá pra ver que ela fica diferente, ela fica mais feliz e leve, né? Um outro momento assim é quando ela tá lá no sul, na casa do pai dela, que é no meio do mato, né? Inclusive tem até uma cena que eles estão entrando no mato e a mãe, acho que a mãe, né, tá meio frescurenta, ai bicho, planta. E a Luísa Sonza tá lá na frente, abraçada com o pai, se sentindo em casa, andando de cavalo, brincando de microfoninho com um galinho, com uma frutinha na frente, né? Ela mostra como ela fazia quando ela era pequenininha, né? Sim. E daí ela até conclui, nossa, eu imitava a Britney Spears, nem sabia que é aquele microfoninho bem parecido com o que a Britney usava. E você vê que é uma outra Luísa Sonza que a gente não vê no palco, ou em entrevistas, ou em momentos que ela tá rodeada dessas outras pessoas, né? Inclusive, você falou agora da mãe dela, tendo essas nojeiras aí, toda frescurenta e tal. E dá pra lembrar também de um comentário da mãe da Luísa logo no primeiro episódio, bem no começo, né? Onde ela fala que era ela, a mãe da Luísa, que tinha o sonho de ser cantora. Mas que esse sonho foi abafado, foi esquecido. E que ver a Luísa sendo cantora desde bem criancinha, porque na série mostra isso, ela começou muito novinha, aí voltando pra casa de madrugada, porque ela se apresentava com uma banda show lá do sul e tal. A mãe diz que vendo ela virando uma cantora, né, virando uma artista e tal, ela se realiza. Isso pra mim é sempre um pouco preocupante, porque a gente sabe que existe muita mãe narcisista no mundo, mas acho que esse é assunto pra um outro momento. Exato. Agora, falando sobre a Luísa e esse ponto que você trouxe, Xandeco, de que é bonitinho de ver ela voltando pras raízes dela e como aquilo vai fazendo bem pra ela, tem um outro momento também no documentário, que é quando ela pede pra voltar a ser a Luísa de antes visualmente, né? Que aí ela vai pro cabeleireiro, ela volta a fazer aquelas maquiagens que são aquele visual ali de quando a gente conheceu a Luísa, né? Quando ela começou a se envolver com o Whindersson, que daí o pessoal, a grande massa tomou conhecimento dela e foram ver os vídeos dela, e ela tem um momento que ela volta pra aquele tom de cabelo, aquele estilo de maquiagem, e dá pra ver nesse momento da série que ela começa a ficar com uma feição mais leve, por se ver no espelho e ver ela, e não esse personagem que as outras pessoas acabaram fazendo ela vestir, né? Essa fantasia que é aquela Luísa da maquiagem pesada, do cabelo extremamente platinado, que no decorrer da série dá pra ver que vai caindo aos montes também. E é reconfortante ver ela nesse momento, né? Dela olhar no espelho e ver a cor natural do cabelo, ver o rosto dela ali, voltando a ser o que era antes desse turbilhão aí que virou a vida dela, né? Eu acho que acaba até sendo uma consequência de uma coisa que a gente falou anteriormente no vídeo, de que ela acabou, né, ela mesma, ou forçada a misturar tanto a pessoal com a profissional, de que ela não tem o tempo mais, a liberdade mais de ser essa. Porque ela poderia muito bem ser a Luísa Sonza artista quando ela tá no palco, mas conseguir voltar a ser essa Luísa Sonza em casa. Muitos artistas têm isso, né? De ter uma persona pro palco, mas quando tá fora do palco é ela de verdade. A Luísa, ela parece que ela tem espaço pra ser isso. E isso tá fazendo a Luizinha de menininha pagar muito caro, porque ela não existe mais, né? E ela tá sofrendo muito com isso. Exatamente. Né? Pagando muito caro. Na verdade, dá pra perceber que como ela começou muito cedo, ela perdeu parte da infância. E quando ela era ali uma adolescente e tal, ela rapidamente teve que se maquiar, se montar, se disfarçar de uma outra coisa que talvez na cabeça dela, pelo que os outros falassem, ou que ela mesma concluiu, talvez ela ficasse mais protegida se ela tivesse com esse visual mais agressivo e tal. Mas no final das contas, dá pra perceber que é o que você falou. Ela nunca deixou de ser a menininha, né? A jovenzinha. E parece até que em alguns momentos ela tem vontade de voltar a ser adolescente. E aí, não é a gente que pode falar sobre isso, porque é papo pra psicólogo falar, mas é aquele lance da adolescência tardia, de querer voltar a fazer coisas que acabou deixando de fazer na época que tava vivendo realmente essa fase da vida e tal, por conta de uma carreira, de trabalho ou de outras coisas. Cada caso é um caso, né? Dá pra ver que ela sempre se conforta muito quando ela tá sendo essa Luísa, né? Porque na verdade ela talvez seja ainda. Só que nem ela consegue perceber que ela não dá espaço. Mas pronto, fica aqui uma análise ao documentário da Luísa Sonza sobre a vida dela. Espero que tenham gostado. Comentem o que é que vocês acham, a opinião que vocês têm da Luísa, se vocês gostam dela, se não gostam, se viram o documentário, se não viram. Espero que tenham gostado. Já sabem, ponham um gosto. Sigam-me aqui no YouTube. Ai, peço desculpa. Fiquem bem e tchau.